Para mim é uma grande alegria poder estar aqui com vocês para falar sobre a questão da identidade e, em alguns aspectos, a identidade cristã. Acho que uma das coisas mais belas que existe é o desenvolvimento de um ser a partir do próprio ventre da mãe. Tudo tem para dar errado. Tudo tem para dar errado. Mas o seu desenvolvimento, como um milagre de Deus, faz com que as coisas, na grande maioria das vezes, dê tudo certo. Quero ler o Salmo 139. Do versículo 1 ao versículo 18. Fala sobre a grandeza do Senhor, fala sobre a grandeza da formação da nossa pessoa. O texto vai nos dizer o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, é a luz ao redor de mim se fará noite. Ainda até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem os grãos de areia, e contaria, sem jamais chegar ao fim. Esse texto é uma ode, uma poesia, no sentido de mostrar a maneira como nós somos formados, como o milagre da nossa formação se desenvolve. Eu quero falar com vocês hoje de manhã. Algumas pessoas falaram comigo. Eu espero em Cristo
atender à expectativa que algumas pessoas colocaram sobre mim, né? Não sei se sou tudo isso que me disseram, eu não sou, mas Jesus é verdade, Jesus é, né? Eu, como minha carreira toda, desde o início dos estudos, exceto a graduação, minha graduação foi em teologia, a partir daí toda a minha formação é na psicologia. Então, vou falar alguma coisa do ponto de vista da psicologia, tá certo? Sou rogeriano ao dar a aula. Não adianta eu dar o conteúdo da aula todinho e vocês ficarem quietos e não se movimentarem, porque na verdade eu falar alguma coisa e você não entender, ou você tiver um comentário, levante a sua mão e eu vou dar as palavras para você, para a gente poder conversar um pouco sobre o tema. Não adianta eu dar o conteúdo, porque uma das piores maneiras de se dar uma aula é exatamente uma aula conteudista. A aula dialogada, ela é muito melhor do que a aula de transmissão de conteúdo. Porque o conteúdo fica no cognitivo e pode se perder. Aliás, ele se perde, né? E uma aula dialogada, ela fica mais gravada porque nós interagimos um com o outro, pensamos sobre aquilo que está sendo dito e temos a condição de, na verdade, ter um aprendizado melhor. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a consciência de ser, de nós sermos, na verdade, só existe a partir de uma consciência de nós mesmos. Parece óbvio quando a gente diz isso, mas não é tão óbvio assim. Porque, na verdade, nós muitas vezes passamos um bom tempo da nossa vida sem refletirmos sobre a nossa pessoa. Quem somos nós? O que estamos fazendo? Nós simplesmente vamos fazendo as coisas sem, na verdade, ter consciência de si mesmo, sem ter consciência da presença de si mesmo. Então, nós só temos consciência de quem nós somos a partir do momento em que nós interiorizamos a nossa visão e percebemos o nosso eu presente nas atividades. Muita gente passa pela vida e não desenvolve em momento algum a percepção de si. Um dos momentos em que a gente pode perceber-se a si mesmo é no momento da oração. Não da oração como nós estamos acostumados a fazer, que é a oração falada, mas a oração da presença de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus e no silêncio nos colocamos diante de Deus, nesse silêncio Deus olha para nós, fala conosco, nós falamos com Deus, nós temos percepção de nós, temos percepção de Deus. Eu só posso ser eu mesmo no momento em que eu me expresso, em que eu me expresso, conhecendo aquilo que sou. Por outro lado, um filósofo, psicólogo e teólogo chamado Søren Kierkegaard vai afirmar que quanto mais eu me retiro para pensar, quanto mais eu me isolo para pensar, menos eu existo. Boa parte da nossa existência ela é formada através do diálogo com o outro. Nós aprendemos a ser quem somos através do diálogo com o outro. É o outro que afirma em nós aquilo que nós somos. Nós não temos condições de realmente perceber quem nós somos por nós mesmos. Nós somos formados por aquilo que o outro diz. E aquilo que o outro diz bate dentro de mim, batendo dentro de mim, eu digo, isso sou eu ou isso não sou eu, criando a minha identidade.
Falei isso numa classe de primeiro ano, na faculdade teológica, e um aluno disse: não entendi. Eu falei: não entendeu? Então, na verdade, o que acontece? Eu vou formando a minha identidade na medida que o outro afirma a minha pessoa, e eu aceito aquilo que ele afirma, ou nego aquilo que ele me afirma. Ele disse: não entendi. Chamava Samuel. Eu disse assim: como é que você sabe? Está explicado. A gente tem que usar um nome qualquer, né? A gente tem que usar um nome qualquer. Mas aqui tem um Samuel muito especial. Tem um Samuel muito especial, né? Aqui, eu já tinha percebido. Quando o pessoal começou a brincar, eu sabia que ele era o Samuel. O nome dele era Samuel. Eu perguntei para ele: como é que você sabe que você chama Samuel? Como é que nós sabemos o nosso nome? Nós sabemos o nosso nome porque o pai ou a mãe, ou os dois, decidiram e deram um nome. Quando você era pequenininho, estava no berço, alguém dizia assim: Samuel, você não dava a menor bola para aquilo que estava sendo dito. Mas aos poucos, no desenvolvimento da sua vida, você percebe que todo mundo que se aproxima de você chama Samuel, vai chamando Samuel. Aí você vai chegar num determinado momento, você vai dizer assim: meu nome, aquilo que me designam, como me designam, ele ainda não sabe o que é o nome, mas como me designam, é exatamente Samuel. Mais um pouquinho ele percebe que o nome dele é Samuel. Agora, isso é dado pelo social. Ninguém nasce dizendo: vou me chamar de João. Na verdade, o nome é dado pelo social. Esse nome que é tão próximo de nós, na verdade, tão próximo de nós, ele é dado pela sociedade. Søren Kierkegaard tem razão quando ele diz: quanto mais eu me retiro para ficar isolado, menos eu consigo me expressar e, consequentemente, menos eu tenho condições de pensar sobre as coisas da vida. Nós somos formados, ou como nós somos formados? Nós somos formados através de diversas fontes. Essas fontes são ontogênicas ou filogênicas. E eu vou definir o que é fonte ontogênica e filogênica. Nós vamos ter esse conceito de ontogênese em algumas ciências como um determinado assunto que seria a formação do universo, né? E a filogênese, o desenvolvimento da natureza humana ou do gênero humano. Eu não estou usando esse tipo de conceito de ontogênese e filogênese. Estou chamando de ontogênese aquilo que nós trazemos como carga diante do nascimento. No nosso nascimento, nós trazemos uma carga de algumas coisas que nos são dadas. Nos são dadas pela genética, nos são dadas pela queda, nos são dadas por Deus. E a filogenética é exatamente aquilo que eu vou desenvolver a partir do meu nascimento nas questões dos grupos sociais. Antes, porém, de conversar sobre isso, eu quero trazer alguns conceitos sobre Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung disse o seguinte: para encontrar o verdadeiro self, o self é diferente do que o eu, para eu encontrar o verdadeiro self, é preciso que nós estejamos alcançando certo grau de unidade interior entre 4 coisas. Primeiro, a nossa consciência.
Para podermos entender o nosso self, nós precisamos, em primeiro lugar, atendermos essa nossa consciência. A consciência para o self é extremamente importante. A segunda coisa são os níveis da inconsciência e da experiência infantil. Então veja, como é que nós formamos o nosso self? O self é maior do que o eu. Nós desenvolvemos esse self primeiro pela nossa consciência, em segundo lugar pelas vivências que nós temos na infância e que são esquecidas, mas elas estão presentes na nossa vida. A nossa vida, ela é formada exatamente como uma filmadora que é ligada no momento do nascimento e só é desligada no momento em que expiramos. Então, tudo que nós vivemos fica gravado na nossa mente. E tudo que vivemos tem uma relação direta com aquilo que nós manifestamos no nosso ser. Então veja, quando nós temos problemas na infância, nós trazemos esses problemas para o tempo presente. Sou psicanalista clínico e tenho alguns pacientes. E dentre os meus pacientes eu tenho um que, na verdade, não teve pai, não teve mãe. Teve pai fisicamente, mas não teve um pai psicologicamente. Não eram cristãos, ele não tinha pai psicologicamente. E não tinha uma mãe psicologicamente. Então o que aconteceu com ele? Cada 6 meses ele mudava de quem cuidava dele no desenvolvimento dele. Ora, se a cada 6 meses ele muda de quem cuida, e a mãe só vai buscar quando ele está dormindo e entrega quando ele está dormindo, ele vai ter problemas dentro da questão do self, do arquétipo mãe, desse arquetípico que é a mãe, desse arquetípico que é o pai. Se perde na formação, porque nós criamos a nossa imagem de pai exatamente no relacionamento com o pai. No momento que nós nos relacionamos com o pai, nós criamos a imagem de pai dentro de nós e criamos a imagem de homem dentro de nós. E quando nós nos relacionamos com a nossa mãe, nós temos o conceito de mãe e o conceito de mulher dentro de nós. Isso vai ser formado no self. Isso vai ser importante, esse conceito de homem, esse conceito de mulher, vão ser importantes tanto para o homem como para a mulher, na questão das escolhas do processo de vida. Principalmente na questão da escolha do parceiro ou do cônjuge com o qual nós vamos viver. Eu tenho um outro paciente, essa é uma esposa de um pastor, que durante o processo de vida dela, ela nunca se submeteu ao pai e à mãe, porque o pai e a mãe, na verdade, logo cedo, por volta dos 7 anos, consultavam ela na questão das decisões em casa. Os pais passaram a ser filhos e ela passou a ser pai e mãe. Né? Casou, se desenvolveu, casou, escolheu alguém semelhante ao pai, alguém que não tem a força, o vigor do homem que controla as coisas, como a palavra de Deus pede, de que ele seja autoridade, de que ele seja exatamente aquele que é o cabeça, e se queixa constantemente de que ele é alguém que não assume a posição dele. Numa das sessões em que a gente estava conversando, eu perguntei para ela: você deixa alguém cuidar de você? Você deixa? Você deixa seu marido cuidar de você?
Você abre mão? Né? Ela disse, não, eu não deixo ninguém me cuidar. Então a sua queixa é exatamente essa, porque você não deixa ninguém te cuidar. Agora, isso está no inconsciente, isso está formando e forma o nosso self, que vai conduzir a nossa vida. Mais uma coisa que está lá no self é o conceito de divindade. Da onde nós tiramos o nosso conceito de divindade? Nós tiramos o nosso conceito de divindade exatamente desde os primeiros momentos, os primórdios de nossa vida, que vai dar a ideia de um pai, que esse pai, essa ideia de pai, vai de certa forma transitar para a ideia de Deus, mais as vivências em que nós temos no momento da compreensão da lógica, da compreensão da palavra, das vivências que nós temos a respeito de Deus. Então, os ensinos, os cânticos que a criança canta, as histórias que a criança ouve, todas elas vão trabalhando no conteúdo mental para formar a imagem, a vista, a compreensão de Deus. Peguei outro dia, já faz 1 ano e meio mais ou menos, um disco infantil. E uma das músicas dizia o seguinte: Deus é um touro bravo que salta pelas montanhas. Que imagem uma criança de 6 anos vai ter de Deus, uma criança de 5 anos vai ter de Deus, quando canta Deus é um touro bravo que salta pelas montanhas? Qual é a imagem que essa criança vai criar de Deus? Essa imagem que a criança vai criar de Deus fica dentro da cabeça dela. Há muito tempo atrás existia um cântico que dizia: cuidado, olhinhos, o que vês, cuidado, olhinhos, o que vês, porque a boquinha com que falas, a mãozinha com que fazes, e os pés para onde andas, porque o nosso Pai Celestial está de olho em você, e se você fizer qualquer coisa errada, Ele vai lhe castigar. Ai, que horror! Porque tem aí um Deus policial, um Deus tirano. Essa é a imagem que a criança vai pegar. Uma outra coisa que Jung vai falar sobre a questão do self é exatamente perceber os arquétipos do inconsciente coletivo. Isso é, daquilo que quando nós caminhamos na sociedade, aquilo que nós caminhamos com nossos pais, que são os preceitos culturais e que são passados sem que nós realmente tenhamos condições de perceber conscientemente, mas eles são passados para nós. Então esses conceitos que a cultura passa, que a igreja passa, que os grupos sociais passam, esses conceitos, a cultura de determinada igreja, a cultura de determinada família, vai passar alguns arquétipos do inconsciente coletivo. Isso forma também o nosso self. Nós não temos acesso a isso através da consciência, mas isso está dentro de nós, isso influencia a nossa vida. Uma quarta coisa que ele vai falar que se origina é exatamente essa percepção da fonte onde a mente se origina. E ele vai falar que a mente se origina no início do universo. Essa mente coletiva se origina no início do universo. E as vivências principais acabam se tornando arquétipos universais. Por exemplo, nós todos temos um arquétipo
que é exatamente o percurso do Sol. E ele diz que a percepção do percurso do Sol não é uma percepção que o sujeito tira a partir da observação de criança. Esse conceito, ele vem exatamente pela ontogênese. E o conceito de Deus também não é somente formado pela questão social, mas a busca de uma divindade, ela está contida no conceito de o conceito de mente original. Nós não temos nenhuma cultura, seja ela mais primitiva que for, todas as tribos de índios, todas as tribos da África, todo mundo tem, na verdade, um vazio dentro da mente que precisa ser preenchido por uma divindade. Seja qual divindade for, mas ela tem que ser preenchida por uma divindade. Por quê? Porque existe um conceito de divindade que é geral a todos os homens. Então ele diz que o self é formado exatamente desses conceitos. Diz também que para ter uma característica de personalidade saudável, é necessário expressar 3 princípios. O primeiro princípio é o princípio da liberdade. Eu preciso ter liberdade. Não sei o que vocês pensam, mas de um caso clínico veio um jovem que, na época de pequeno, ele lutou Kung Fu. E quando ele começou a lutar Kung Fu, tudo na vida dele, brinquedo, leitura, conversas, tudo girava em torno do Kung Fu. Depois disso, quando ele despertou a questão da própria sexualidade, ele entrou em sites pornográficos e a vida toda dele nesses sites pornográficos era o assunto dele. Ele não tinha outro assunto, era o único assunto que ele tinha. Depois disso ele começou a namorar, e o namoro era o único assunto que ele tinha, não tinha outro assunto senão o assunto da namorada. Agora, ele se converteu e se tornou uma pessoa que evangeliza. Ele evangeliza até a exaustão. Ele trata de moradores de rua, trata de pessoas que vão para centros de recuperação, trata com pessoas na rua, e ele vai até a exaustão exatamente em cima da evangelização. Ora, nós temos aqui uma linha que aparece antes e depois da conversão, porque ele não consegue falar sobre outra coisa senão a evangelização. Substitui. Agora, ele é obsessivo compulsivo, né? E ele tem uma dificuldade muito grande em se tratar, porque ele tem medo de não estar fazendo a vontade de Deus. Então, o terapeuta conversa com ele devagar, tenta entrar na questão da vida dele falar alguma coisa da vida, e ele automaticamente, durante 2 anos, fala somente de evangelização. Ele não tem outro assunto. Pai e mãe não cristãos se preocupam tremendamente com ele, porque na verdade ele já bateu o carro de ter passado a noite evangelizando,
quando foi para casa, dormiu no volante, bateu o carro. Já dormiu no volante, entrou na garagem e dormiu no volante até que a família fosse buscá-lo. Então veja, esse é alguém que não tem liberdade para evangelizar ou para fazer as coisas. Esse é um homem de um discurso só. Ele não tem outro discurso, ele só tem um discurso. E ele perde a liberdade. Ele diz: eu não gosto de evangelizar, mas eu sou obrigado a evangelizar. Eu não gosto de fazer isso. Perguntado sobre a pessoa dele, ele disse assim: quando eu evangelizo, é um caco do meu eu que evangeliza. Um caco do meu eu. Porque a visão do eu dele é totalmente fragmentada. Não tem liberdade. Nós precisamos de liberdade. Muitas coisas nos prendem, mas para nós realmente vivermos a nossa identidade, o nosso ser, termos condições de olhar para dentro de nós, nos percebermos, nós precisamos de liberdade. De liberdade de todas as coisas, que eu controle, o meu eu controle todas as coisas, não se deixe controlar por nenhuma outra coisa. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por o quê? Por nenhuma delas. Sou eu que comando a minha vida. Eu que comando a minha vida. A segunda, liberdade, a segunda, individualidade. Eu preciso da individualidade. Eu preciso de perceber quem eu sou, da minha individualidade. Penso diferente do que muitos teólogos pensam, que muitos pastores pensam. Tem um livrinho chamado Perfil de Três Reis, de Jenny Edwards. Não sei quantos de vocês já leram esse livrinho. Quantos já leram? Muito bem. Pode ler todo ano. 10 vezes. Isso. Faz bem. Pode ler todo ano. Todo pastor deveria ler todo ano o Perfil de Três Reis. Tem um livrinho chamado Perfil de Três Reis, que vai falar sobre essa questão da identidade e da certeza de quem é quem. Não vou dizer quem é quem no livro, para você poder ler. Se eu disser para você, você vai dizer: agora eu não preciso mais ler o livro. Esse direito de individualidade. E um dos conceitos que o Perfil de Três Reis traz é de que ninguém é substituível. O conceito que nós sempre ouvimos: ninguém é insubstituível. Agora, quando eu penso na minha individualidade, na individualidade de cada ser, Deus, quando se une aos pais e os três geram, se tornam criadores, essa é uma beleza também, de que nós temos a imagem de Deus na criação de um novo ser. Pai e mãe e Deus se juntam na criação de um novo ser, na criação de uma nova pessoa. E nessa criação dessa nova pessoa, Deus declara a vida dessa pessoa.
Como o Salmo 139 diz. Deus declara a vida dessa pessoa. Deus tem um plano para essa pessoa. Se essa pessoa fura e não faz o plano dela, o que tem que acontecer? O que normalmente nós dizemos que acontece? E aí? Foi? Alguém falou uma coisa? Outro tende substituir, fechar o buraco deixado por aquele que não cumpriu a sua missão. Mas aquele que saiu de um lugar e foi para outro, não deixou um buraco onde ele estava? Deixou. Por isso, nós temos uma responsabilidade muito grande na vida. Eu não digo só na vida cristã, mas na vida. E Deus tem um propósito para nós. E se nós não atingirmos esse propósito, vai ficar um buraco. Porque ninguém é substituível. Porque você é único, é indivíduo, é particularidade. E essa sua tarefa que Deus lhe proporcionou, ela é sua e você precisa cumprir. Essa individualidade. E uma terceira coisa que ele fala que é necessária, é a integração social. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Pois não, irmão? Com relação ao propósito de Deus, como que nós temos a certeza de que Ele nos encontrará? Sim. Tem certeza de quê? De que nós temos encontrado o propósito de Deus para a nossa vida. Esse é o propósito. Bom, eu creio que a primeira coisa que o Espírito Santo dá para alguém que é cristão, e como Spurgeon vai falar no livro dele, de que o arrependimento e a remissão de pecados são dons de Deus. O arrependimento não é alguma coisa que nós fazemos, mas é que Cristo faz em nós. Nós simplesmente respondemos à ação de Cristo na nossa vida. Quando nós realmente nos arrependemos pela ação de Deus na nossa vida, nós somos remidos dos nossos pecados, né? Nós vamos ter o Espírito Santo dentro de nós. E quem vai confirmar qual é o plano de Deus para a minha vida é exatamente o Espírito de Deus, como está escrito em 1 Coríntios 2, de 9 adiante. Ele vai dizer: quem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? E o Espírito de Deus habita em nós. Então o Espírito de Deus que habita em nós conhece as coisas de Deus, e ele revela para nós quais são as coisas de Deus. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de um cristão, e que ele espera que o cristão realmente responda, a primeira coisa que ele faz, e ele espera que o cristão responda, é o fruto do Espírito. E a primeira coisa que tem no fruto do Espírito são 3 tomadas de posição: paz, amor e alegria. Eu tomo posição diante de Deus. É uma posição que eu tomo. Eu não vou esperar a paz que o Espírito Santo me traz, não vou esperar o amor que o Espírito Santo me traz, não vou esperar a alegria que o Espírito Santo me traz, mas eu tomo posição em cima dessas 3 categorias do fruto do Espírito Santo. Bom, estou falando isso para chegar onde eu quero chegar. Então nós temos o Espírito dentro de nós, que testifica com o nosso espírito a respeito das coisas que nós devemos fazer. Então nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo. E ouvindo a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo vai dizer para nós o que nós devemos fazer, de forma clara. Se nós realmente
nos dobrarmos diante de Jesus Cristo, o Espírito Santo mostrará o caminho que devemos seguir. Me perdoe o exemplo pessoal. Eu assumi a primeira igreja em Porto Alegre, a igreja alemã. Eu fui pastor da língua portuguesa, mas a igreja era alemã. Esse foi meu primeiro ministério, 3 anos e meio. E ali eu aprendi algumas coisas e pastoreei. Minha segunda igreja foi a Igreja Batista de Birigui. Também ali eu fiquei 3 anos e aprendi algumas coisas. E de lá eu vim para a Igreja Batista em Perdizes. E o meu ministério, o chamamento de Deus para mim, foi a Igreja Batista em Perdizes. Esse era o ministério que Deus tinha para mim. Ali eu fui pastor. Ali nós tínhamos 700 pessoas sentadas na nave. E 95% das pessoas eu sabia pessoalmente quais eram os problemas de cada um. Ali eu senti que o Espírito de Deus estava cuidando do meu interior e que aquela era a minha tarefa. Deixei a igreja, fui para uma frente missionária. E trabalhei numa frente missionária como missionário. Aí uma igreja me convidou para pastoreá-la. Eu fiquei bastante reticente, mas fui pastoreá-la, que é a primeira igreja batista em Cubatão. Mas eu não fui pastor dessa igreja. Porque pastor é aquele que conhece cada uma das ovelhas. Esse é o pastor. Eu não conhecia toda a igreja, mas a igreja precisava de alguém para dar uma linha doutrinária e para dar um ajuste em toda a documentação, em todas as coisas, e fazer com que a igreja se unisse através do perdão. Fiquei 2 anos na igreja em Cubatão. Quando eu saí de Cubatão, a igreja primeira de Guarulhos me convidou para ser pastor. E eu fui. E foi a mesma coisa. Eu não fui pastor. Porque eu não conhecia os problemas de todo mundo. Eu não conhecia o meu irmão. Mas eu fui com uma determinada tarefa para fazer a minha. Agora, o meu chamamento específico para ser pastor foi a Igreja Batista em Perdizes. Hoje não pastoreio, porque eu dou 40 horas para a faculdade teológica, como professor de 40 horas, e tenho meu consultório, que eu trabalho 2 tardes e noites no consultório. Essas são as minhas funções hoje. E só voltarei ao ministério se Deus realmente falar claramente para mim de que eu devo voltar ao ministério. Eu, pessoalmente, não creio mais que eu deva assumir o ministério. Eu preciso de uma voz clara de Deus falando ao meu espírito, para que eu vá aceitar uma nova igreja. Eu não tenho nenhuma expectativa de uma nova igreja. Então veja, é o Espírito que testifica dentro de nós, mostrando para nós aquilo que deve ser feito de forma muito clara. Quando eu terminei a minha tarefa em Perdizes, Deus disse para mim claramente, numa noite de sábado para domingo, às 3 horas da manhã: seu ministério em Perdizes terminou. Eu, naquela manhã de domingo, convoquei uma reunião de diretoria e à noite comuniquei à igreja de que o meu ministério ali naquela igreja estava chegando ao fim. Então veja, eu volto a afirmar, porque isso é extremamente
uma experiência muito subjetiva, muito pessoal, muito lá dentro, intransferível. Essa experiência de Deus falando com você. Mas Deus precisa falar com você. E o dom do discernimento. Deus nos dá o dom do discernimento. Deus dá, pelo Espírito, a capacidade de nós discernirmos, que é diferente do que a capacidade da consciência. A consciência é uma coisa, o dom do discernimento é outra coisa. É um dom do Espírito Santo que traz para mim o discernimento das coisas que devo fazer. Respondo a questão? Respondo. A integridade social. Então, o que nós precisamos também para expressarmos o nosso ser? Uma integridade social. Estou lendo um livro de Larry Crabb, em que ele, é o livro Conexão, acho que alguns de vocês conhecem, em que ele fala que a cura de algumas doenças, inclusive psicológicas, elas se dão na comunidade evangélica, na comunidade da igreja. Ele não fala ali do culto da igreja, mas ele fala de pequenos grupos, onde pequenos grupos se reúnem e podem falar a respeito de si com toda a liberdade, né? A expressão diante do outro com toda a liberdade. Aquilo que o paciente faz diante de um psicólogo, ele pode fazer diante de um grupo pequeno, e às vezes somente a fala, a colocação para fora daquilo que está criando dificuldades, o grupo pequeno pode ser terapeuta, pode ser terapêutico, no sentido de trazer a cura para aquele sujeito. Então, a integridade, a integração e a integridade social é uma das outras coisas que são necessárias para se poder viver de uma forma saudável. Vou falar um pouco agora sobre as questões ontogenéticas, isso é, que nós chegamos com elas para esse mundo. A primeira coisa é uma carga genética. Quer queiramos, quer não queiramos, nós trazemos uma carga genética. Cada dia que passa, mais a ciência vai nos revelando, ela descobre que muitos dos nossos comportamentos, muitas das nossas maneiras de nós agirmos, são provenientes da carga genética. Para a gente pensar um pouco, nós não temos condições de, na verdade, tentarmos mudar os aspectos do nosso ser. Porque os aspectos do nosso ser, os aspectos da nossa pessoa física, são dadas pela genética. Nós não temos condições nem de mudar a cor dos olhos, porque, na verdade, a cor de nossos olhos são provenientes de uma carga genética. Você pode mudar a cor do seu olho usando um artifício, que é uma lente, mas o seu olho continuará lá dentro da cor que ele é. Então veja, isso é ontogenético, a carga genética. Agora, no processo do desenvolvimento, essa carga genética pode sofrer algumas intervenções. E a gente pode pensar nisso em gêmeos univitelinos. O que são gêmeos univitelinos? Gêmeos univitelinos são os gêmeos que são provenientes da fecundação de um óvulo com um espermatozoide.
E na multiplicação celular, na primeira, na segunda, na terceira multiplicação celular, eles se desdobram, fazem 12. E a gente pode perceber a diferença entre gênios univitelinos. Tinha um professor na faculdade teológica que dizia o seguinte: eu posso vir dar aula, mas o meu irmão pode vir no meu lugar e ninguém vai perceber que não sou eu. E nós dois somos exatamente iguais. Agora me perdoem de novo um exemplo pessoal. Durante um tempo na minha vida, namorei uma menina que era gêmea univitelina. Nos primeiros dias, a gente sabia quem era, porque uma estendia a mão e outra abraçava. Então a que vinha atender, se ela estendia a mão, não era a minha namorada, ela era a outra. Qual o perigo? Mas depois de uma semana, já dava para descobrir os traços diferentes e a maneira de ser diferente. Uma extremamente expansiva, aberta, risonha, a outra mais fechada, mais introspectiva, menos dada à questão das brincadeiras sociais, mais introvertida, mais introspectiva. Isso deu logo depois de uma semana, deu para perceber. E aí eu já sabia quem é que estava vindo para me saudar, se era uma ou se era a outra. Então o que eu estou querendo dizer com isso é que a carga genética vem, o gene vem, mas o gene é trabalhado exatamente em cima do desenvolvimento das células que vão se multiplicando, que vão se alimentando daquilo que é o citoplasma que a célula vai se desenvolver. Muito bem. Então, muitas das doenças, ou algumas das doenças, são provenientes de carga genética. Então, eu tenho 3 arroladas aqui que vêm da carga genética. Primeiro é, por exemplo, ser cardíaco. Existem famílias que têm uma linha de problemas cardíacos. Uma linha de problemas cardíacos. Então, o pai tem, o tio tem, o filho tem, o avô teve. Então, praticamente a família toda tem uma linha genética de problemas cardíacos. Uma outra coisa é, por exemplo, a questão de ser depressivo. Também aí existe uma linha genética que vai desenvolver. Então, uma das coisas que a gente faz quando a gente trabalha com uma pessoa com uma patologia é ouvir a narrativa das pessoas a respeito da família. Qual é a narrativa das pessoas a respeito da família? Então a gente ouve essa narrativa para a gente ter uma ideia de que família é essa e quais são as afecções que pegaram alguns membros dessa família. Uma outra coisa também vem, isso está mostrado, que às vezes a aptidão para uma determinada coisa, ela é proveniente de uma carga genética. Então veja, gostar de uma coisa ou de outra coisa, muitas vezes é proveniente de uma carga genética. Então, vamos lá. O sujeito nasce introvertido. Então, a introversão e a extroversão é proveniente da carga genética. Porém,
uma boa parte da introversão é proveniente do processo educativo. Eu tenho 2 filhos, e aqui eu vou fazer de novo uma alusão pessoal. Tenho uma menina, já casada, não é mais uma menina, mas ela é casada, e eu tenho também um filho. E eu ajudava nas lições de casa. E para a menina, eu ia explicar a fórmula, ela dizia: não pai, não pai, não pai, tem que aplicar a fórmula. A professora mandou aplicar a fórmula, e eu preciso aprender a aplicar a fórmula. Tá bom, então vamos lá, vou ensinar a aplicar a fórmula. Já meu filho dizia o seguinte: por que eu tenho que aplicar essa fórmula? O que essa fórmula tem de tão importante? Então tinha que explicar matematicamente a fórmula para ele poder entender a fórmula, entendendo a fórmula, aplicá-la. Aí, a partir daí, depois de ele entender a fórmula, não tinha mais problema, ele não precisava decorar a fórmula, porque ele sabia o que era a fórmula. Então veja, são 2 filhos, mesmo pai, mesma mãe, provavelmente o mesmo processo educativo, mas sai um extremamente prático e um outro extremamente questionador, mais introvertido, mais pensador. Então, nasce com introversão. Agora, educar um filho com introversão é muito difícil. É muito difícil. E aí, o que acontece? No processo educativo, às vezes os pais empurram ele mais para dentro da introversão. O extrovertido já é mais leve da gente educar. Mas algumas vezes, por ele ser extrovertido, o que a gente faz? A gente dá uma pressão sobre ele, a gente poda esse filho que é expansivo, que é alegre, que se movimenta e que invade a casa em todos os cantos, porque na verdade ele quer conhecer as coisas, ele não quer pensar, ele quer conhecer, ele quer viver. Então os pais muitas vezes cortam esse processo, e algumas vezes ele tem uma característica extrovertida, mas se apresenta na vida um tanto quanto introvertido. Então, na verdade, a questão da carga genética, que é ontogênese, na verdade, vai estar formando a pessoa. Uma segunda carga genética é o vazio, chamado vazio da identidade. O que é esse vazio da identidade? Esse vazio da identidade, ele é um potencial de ser. Então eu venho da minha vida, eu venho para a minha vida com um potencial de ser. Eu não venho sem nada, eu venho com um potencial. Eu tenho um potencial de ser. Quando eu falo em potencial de ser, ou falo da vida abundante, a ilustração é a mesma, é comparar esse potencial, essa vida abundante, com uma motocicleta. Há motocicletas hoje com 1.200 cilindradas que em 30 segundos vão de estágio parado a 150 km/h. Então veja, nosso potencial pode ser alguma coisa que nós, ao recebermos, colocamos na garagem e ficamos admirando. A mesma coisa acontece com a vida abundante. Eu recebo o potencial da vida abundante, mas eu ponho na garagem e fico observando, fico vendo, fico dizendo: eu tenho uma vida abundante que está guardada. Eu tenho um potencial que está guardado. Agora,
Eu posso pegar essa moto e posso empurrar essa moto. Ela é pesada. Daí a vida abundante pode ser empurrada também. Pesada. E o potencial pesado. Ou eu posso sentar nessa moto e andar a 20 km/h. Ela tem potência para isso. E você pode levar a sua vida abundante a 20 km/h. Mas o potencial que ela tem, ela chega a 350 km/h. Você vai no autódromo de Interlagos, entra com essa moto, na reta, você acelera ela vai a 350 km/h. Agora eu vou fazer um apelo. Vou perguntar onde está a sua moto, a sua vida abundante. Onde está a sua vida abundante? Como é que ela está? Como é que ela está? Né? Isso é uma resposta que você tem que dar para você. E o seu potencial? A mesma coisa acontece com o seu potencial. Então, o potencial é exatamente o vazio da identidade, esse potencial que eu tenho do ser. Aqui temos um indivíduo com a essência da pessoa. Quais são as primeiras coisas que aparecem? A primeira coisa que aparece é o Fiat de Deus. Você não vai pensar que Deus tem 147. É um Uno. Não é esse Fiat. Existe uma caixinha de fósforo chamada Fiat Lux. O que está escrito em cima? Em Fiat Lux. Sabe o que está escrito lá? Haja luz. Haja luz. Então, Fiat é haja, exista. E Deus, quando nós somos concebidos, Ele declara a sua vida. Ele diz: exista. Eu quero que você exista. Agora, você pode levar a vida sem existir, mas Deus declara a sua vida. Deus declara o seu, a sua identidade. A segunda coisa é um vazio afetivo. Vem um vazio afetivo. Esse vazio compreende a capacidade do ser humano de manifestar, em primeiro lugar, as emoções. Nós, na vida cristã, muitas vezes somos barrados na questão da manifestação das nossas emoções, né? Mesmo a família muitas vezes barra as emoções. O pai dá uma chinelada no filho, dói, o filho chora, o pai diz: engole o choro. Engole o choro. Isso é uma das piores coisas que um pai pode fazer. Porque doeu. E se doeu, ele tem direito do choro. E a função do pai é esperar ele terminar de chorar, para depois falar com ele a respeito da chinelada. Então, as emoções, às vezes na igreja, nós barramos as nossas emoções. Uma das coisas mais belas que tem é o louvor. Porque o louvor mostra a força de uma igreja. Eu estou extremamente preocupado com o louvor, porque hoje o louvor, o back vocal e os instrumentos estão tão altos,
que eu não consigo nem ouvir a minha própria voz. Eu não canto, não consigo me ouvir, não canto, simplesmente paro. Agora, se o back vocal e a banda estão dirigindo o louvor, eu ouço a igreja. E ouvindo a igreja cantar, uma igreja que canta bem, você se emociona. Lá dentro, você tem emoções, tem vivências com Deus, que fazem um tremendo de um bem e que trazem a cura para o sujeito. Então são emoções na hora do culto. E que nós podemos vivenciá-las para a nossa experiência, para o nosso crescimento. A segunda coisa que vem no vazio afetivo é a razão, o raciocínio. Então eu tenho a capacidade de raciocinar, a capacidade de raciocínio, a minha capacidade de manifestar a razão e a lógica. Isso vem também do vazio de identidade. Uma terceira coisa que vem é o corpo. O corpo tem os 5 sentidos, e esses 5 sentidos fazem uma tremenda de uma diferença na questão do desenvolvimento de uma criança. Vem também a capacidade de socialização. A capacidade da socialização. Então veja, nós temos uma capacidade de nos socializarmos, a não ser que o sujeito já não é sujeito, o ser se torne um autista. Alguns dizem que o autismo vem da carga genética, mas nós da psicanálise acreditamos que o autismo vem de uma outra forma. O primeiro contato social, os primeiros contatos sociais, a primeira relação com a mãe, né, com aquela que faz o papel da mãe. Na verdade, esse olhar, essa percepção do outro escapa e não tem registro. Não tendo registro fundante, não há como essa pessoa se relacionar. Então, na igreja, em Guarulhos, tinha uma autista. Ela não fala, ela não olha, ela não se manifesta, ela simplesmente anda de cabeça baixa, sem olhar para ninguém, e é, na verdade, um vegetal. Não tem consciência de absolutamente nada. Essa era uma autista. Porque existem algumas afecções que são colocadas como autista, como autismo, e não é. Por exemplo, existe uma propaganda que diz assim, o rapaz diz assim, eu sou autista. Ora, se ele afirma, eu sou, já não pode ser autista. Por quê? Porque ele está dizendo, eu sou. Ele está dizendo, eu sou alguém, eu sei quem eu sou. E o autista não tem isso. Né? Ele não sabe. Ele não tem noção de quem ele é. Uma outra coisa são as aptidões. Aptidões. Uma coisa é o potencial que você tem, outra coisa são as aptidões. Você vem com aptidões, vem com capacidades, com aptidões. E agora, vou falar uma coisa importante. Você vem com a estrutura estruturante da psique. Conceito lacaniano. Lacan, bom, o que a ciência nos mostra até hoje, é que o cérebro vem sem nenhum pensamento. O cérebro vem vazio.
Agora, onde a primeira vivência do sujeito vai se engastar? Se o cérebro está vazio, está sem nada. Então Lacan vai dizer que, na verdade, nesse cérebro existe uma estrutura estruturante. Existe como que uma barreira. Para quê? Para que o primeiro gancho se engaste num dos pés da barreira. E a partir daí vai vir a segunda vivência, a terceira vivência, e elas vão se engastando nessa barreira. Então, isso nós também temos, segundo Lacan, e eu acho que ele está certo, na questão da estrutura estruturante da psique, em que as nossas vivências vão se engastando uma na outra, até nós criarmos um grupo de pensamentos para podermos perceber quem nós somos. E uma outra coisa que vem nesse vazio afetivo, é a estrutura estruturante. Eu pego emprestado de Lacan a questão da estrutura estruturante e digo que vem a estrutura estruturante do pecado original, da natureza pecaminosa. Então veja, nós temos uma estrutura que é proveniente do desenvolvimento do ser humano, desde Adão e Eva até nós, de uma estrutura estruturante, onde a primeira vivência vai se engastar nessa estrutura pecaminosa. É por isso que nós não precisamos ensinar o mundo, porque ele tem uma estrutura lá dentro da mente, que é o pecado original, e que a primeira vivência se engasta no pecado original, a segunda vai se engastar, a terceira vai se engastar, a quarta, e assim vai se vivendo e vai se preenchendo essa estrutura pecaminosa. Só uma coisa eu vou dizer para vocês. A palavra de Deus diz, porque aqui nós temos um domínio, a estrutura domina. A palavra de Deus diz, quando a pessoa se converte, o pecado já não manda mais nele. O pecado não manda mais nele. Está certo? Então essa estrutura tem que acontecer alguma coisa. Ela é tirada? Não, ela não é tirada. Ela é implodida. Ela perde a força dela. É como se nós fôssemos uma parreira de uva, e parreira de uvas, e você olha a parreira que está em cima, você corta os 4 pés ou 6 pés da parreira. Essa parreira vai vir para baixo e vai ficar os cachos de uva, os ramos, tudo vai se quebrar, vai ficar lá embaixo como um caco. A conversão é o corte da base dessa estrutura, e tudo cai lá embaixo. Então veja, ela não comanda mais, mas o velho homem ainda está lá. Paulo vai dizer na carta aos Efésios que nós devemos deixar o velho homem e assumir o novo homem. No processo da nossa vida cristã, nós vamos tirando esses cacos, vamos jogando fora esses cacos, esses pedaços da parreira que caiu, e vamos colocando novos conceitos e vamos nos transformar. Ok, pois não. Dentro da formação dessa estrutura estruturante, como ela foi originada pelo pecado no original, em Adão, em decorrência da formação, o crescimento dela, isso é do homem ou tem influência maligna? Claro que tem influência maligna. O diabo está aí. Porque o mal já está no homem pela sua origem. Exatamente. Além do mal que já está no homem, ainda há influência a pressão dele. Para o crescimento. Como funciona? Como funciona Satanás? Satanás não entra dentro de nós, não entra na nossa mente, não vai lá mexer lá dentro.
Ele trabalha através da tentação. Então veja, eu vou trabalhar numa percepção, só para vocês terem ideia. Os grandes psicólogos, a maioria dos grandes psicólogos e psicanalistas vão dizer que o bebê escolhe o caminho. Então ele tem condições de escolher o caminho. Ele não é um fruto do determinismo. Ele tem condições de escolher o caminho. Se ele tem condições de escolher o caminho, ele pode ser pressionado, pode ter uma pressão do inimigo. Correto? Me veio à mente uma coisa. Eu vou dizer de novo sobre uma experiência pessoal. Me perdoem a expressão, eu pago para não expulsar demônio. Não é o meu dom. Mas como pastor, eu fui obrigado a fazer isso algumas vezes. E não raras vezes, o diabo à noite atormentava meu filho. Ele não dormia, ele não conseguia dormir, ele tinha sonhos, tinha pesadelos. Então veja, não atacava a mim, mas atacava meu filho. Então veja, é uma pressão que ele faz sobre a pessoa, cria uma tensão tremenda sobre a pessoa, e essa pessoa, se não for madura espiritualmente, ela fica atormentada pelo maligno, sendo cristão. Responda a questão. Eu só não entendi a parte de decisão da criança. Pois é. Então vou ter que dar um exemplo. Qual a pergunta dele, por favor? A pergunta é... faz de novo a pergunta. Como o neném, como a criança escolhe o processo da vida dela. Então todos os psicanalistas, todos não vou dizer, porque todos é uma generalização, mas uma boa parte dos psicanalistas vão acreditar o seguinte: que a criança de 3 meses tem condições de escolher um caminho que ela segue. 3 meses. 3 meses. Não tinha dito 3 meses. 3 Eu estou lá no tempo. Eu vou dizer que aos 2, 3 meses a criança tem condições de escolha. Ela sente fome. Pelo menos 4 posições ela pode ter. Primeiro, abrir um berreiro, que era o extrovertido. Ele abre um berreiro, ele grita, ele se esperneia, etc e tal, até que alguém venha acolhê-lo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é ele poder alucinar. Nós usamos exatamente a palavra alucinar. Um seio no qual ele suga, mas ele suga numa espécie de sonho. Então, algumas vezes a gente vê o bebê mexendo com a boca. Então, então isso nos faz pensar de que essa pessoa, essa criança, está mamando, ela está fazendo todo o movimento de estar mamando, só que ela não tem nada para no que mamar. Então ela imagina, ela alucina o seio da mãe. Uma terceira posição é a posição de ir brincar. Então ela brinca, a fome está aí, mas ela brinca, ela mexe nas coisas, vai se debatendo, vai se mexendo no berço. E a quarta coisa que ela pode escolher é dizer: ninguém me atende, eu vou ficar quieto.
E essa quarta coisa que ele escolhe é exatamente colocar, segundo os psicanalistas, para dentro o mal, que ele é mal, e por isso que ele não é saciado, e que a mãe é boa, mas ele é mau. Por isso a mãe não pode vir, porque ele é mau, mas a mãe é boa, mas ele não pode receber da mãe, porque ele é mau. Agora, é claro que isso é raciocínio de adulto, mas nós estamos falando em percepção da criança. Quando os pais dizem, minha criança, meu filho, é um santo, não chora, fica quietinho no berço, olha, vá procurar um profissional, porque ele está doente, ele está deprimido. Está deprimido. Se a estrutura do pecado original, ela é implodida na salvação, o pecado pós-salvação, ele não vai se armazenar, ele não vai se estruturar novamente? Não. Na verdade, o pecado que nós cometemos depois do pecado original, ele é concebido por uma das coisas que estão lá dentro. Não é uma coisa nova. É uma coisa que já está lá dentro. Mas não tem a ver com a estrutura estruturante? Não, a estrutura estruturante já foi. Por isso a palavra de Deus em primeira carta de João diz, aquele que nasceu de novo não peca, ou não permanece no pecado. Porque a estrutura estruturante foi quebrada. O novo pecado, ou não vou dizer um novo pecado, porque o pecado não é novo, um velho pecado que volta porque já tem lá dentro uma raiz desse pecado, que não é estruturado, não é uma estrutura, mas tem lá dentro. Agora, quando a palavra de Deus fala conosco, nós tiramos esse pecado não volta mais. Está certo? Nós nos livramos do pecado, nós vamos nos santificar. Deu para entender? Tá claro? Ok, eu estou falando aqui há 1h20, vou parar aqui, a não ser que exista uma questão. Tem. Segurando para perguntar. Pode perguntar. Ainda uma coisa que está se debatendo muito hoje, a tendência homossexual, ontogenética ou filogenética? Filogenética. Agora, nós temos que tomar muito cuidado. A questão é a seguinte: está se falando muito hoje sobre a homossexualidade. Aliás, onde eu vou fazer palestra, aparece a questão da homossexualidade. Ela é ontogenética ou ela é filogenética? Isto é, ela é da natureza do homem, ele vem para o mundo já com essa natureza, ou se ela é formada através do processo educativo. Isso é filogenético. Agora, imediatamente eu respondo que ela é filogenética. Vamos imaginar a mãe que ficou grávida, aí fez um ultrassom, ela queria uma menina, ela tinha todo o prazer de uma menina, fez um ultrassom, veio um garoto. O que está por detrás da ideia dessa mãe? Ela quer uma menina, no imaginário dela. Quando esse garoto nasce para a vida, como é que ela vai se aproximar desse garoto? Vai se aproximar desse garoto com uma mentalidade de uma menina. Então o toque da mãe para uma criança é muito diferente quando é uma menina e quando é um menino. O toque da mãe para o menino é dar o vigor. Esse é meu filho. E ela entra com as mãos mais fortes, mais vigorosas. Quando é uma menina, a mãe entra mais suavemente.
entra mais delicadamente. Essa é minha princesa. O toque que ela dá é um toque diferente. Então aí é uma das causas. Outra causa é um pai extremamente rigoroso. Esse pai extremamente rigoroso cria na menina a aversão pelo homem e no homem a necessidade de cumprir com as demandas do pai, que ele nunca cumpriu e não vai cumprir. Na menina, ela vai ter exatamente medo do homem. Ou uma mãe extremamente forte. O homem vai ter medo da mulher. E a menina vai buscar alguém em que ela possa ter uma mãe. Vai compensar. Em traços gerais, a homossexualidade vem dessas três formas. Professor, nesse caso, qual é a culpa do homossexual ou da lésbica? Certo. Na sociedade? Vou defender o Conselho Federal de Psicologia aqui, dizendo que há mais ou menos uns 15 anos atrás, a homossexualidade era tratada como uma doença e, na verdade, hoje não é mais tratada como uma doença. E eu dou razão ao Conselho Federal de Psicologia, porque a homossexualidade é sintoma. É um sintoma. Por quê? Porque o problema não está na homossexualidade, o problema está na formação do eu lá atrás, que vai fazer com que ele tenha uma tendência homossexual. Agora, o que a gente espera de um homossexual? Cada igreja vai definir o seu caminho. Mas eu nunca me deparei com isso, mas eu tenho pensado nisso a partir das palestras que eu dou, de que se tiver um membro da minha igreja que chega para mim e diz que ele tem tendências homossexuais, eu vou dizer para ele o seguinte: você vai, porque não depende da conversão, não depende da conversão. Para você ter ideia, existem pastores homossexuais, e a orientação que eu dou: você não pode trabalhar com adolescentes, nem pode trabalhar com crianças, só vai trabalhar com adultos. Você precisa de alguém que trabalhe com adolescentes. Você nunca pode trabalhar com criança nem com adolescente. E faço a minha checagem. Então vou em congresso, vou em convenção, etc e tal, e eu pego a mão do sujeito e pergunto: vai tudo bem? Parece que eu estou cumprimentando ele, perguntando se vai tudo bem, como todo mundo pergunta se vai tudo bem. Mas a minha pergunta é se ele está firme. Então eu vou checando, durante a minha vida, vou checando esses pastores que têm tendências homossexuais. Agora, o que a gente, se alguém aparecesse na minha igreja com tendências homossexuais, eu ia pedir dele o que eu espero de um jovem: que ele se mantenha puro. Que ele se mantenha puro. Porque quando nós falamos em homossexuais, imediatamente nós falamos de alguém que é praticante. Eu tenho um paciente que tem cabeça homossexual, mas nunca, tem quase 50 anos, e nunca na vida teve uma relação homossexual. Não teve relação nenhuma, né? Ele não tem experiência de sexo, porque não quis assumir a homossexualidade e não quer assumir a homossexualidade. Ele batalha lá comigo, né, para não assumir a homossexualidade. Então o que a gente espera de uma pessoa que chega para a igreja com essa tendência? Que ele se mantenha puro. Existe aí uma cura
libertação das ideias, das identidades? Existe uma cura, uma libertação final para essa pessoa, ou ela vai conviver com esse sentimento? Duas coisas são possíveis. Tá certo? Duas coisas são possíveis. Eu acredito que Deus tem a capacidade de ressuscitar um morto. Deus pode fazer esse milagre, se Deus quiser. Agora, o que pode acontecer na vida dele é um milagre e ele ter uma renovação mental pelo milagre que Deus faz. Eu uso aqui a questão do milagre do surdo mudo de Decápolis. Ele não era surdo mudo, ele era tartamudo. E tartamudo, lá no original, vai dizer para nós que ele era um duro de ouvir. Ele só ouvia os sons extremamente graves. Na tessitura da música, só os sons extremamente graves. Na banda da igreja, ele só escuta o toque do bumbo e a nota baixa do contrabaixo. As outras notas ele não escuta. A voz humana está no meio da tessitura. Ele pegou algumas vezes, quando alguém fala uma posição um pouco mais grave, ele pega esse fragmento da fala, ele escuta esse fragmento da fala, mas ele não entende a fala. Bom, Jesus o curou. E a cura dele é algo maravilhoso. Mas o grande milagre que Cristo faz é colocar toda a estrutura linguística na cabeça dele. Porque ele nunca ouviu a voz humana. Então ele não tem estrutura linguística. Mas o milagre maior de Jesus Cristo foi colocar a estrutura linguística dentro dele e a calma para ouvir o mundo atual. Eu tenho uma irmã que é surda. Ela foi convidada pelo governo. Ela é surda não por causa do ouvido. O ouvido é perfeito. Ela tem uma lesão cerebral. E essa lesão cerebral hoje pode ser trabalhada com um chip. Faz uma operação, põe um chip e a pessoa volta a ouvir. A minha irmã foi convidada pelo governo para colocar um chip. Ela disse: louca. Passei a minha vida toda não ouvindo. Imagina o que é da noite para o dia ouvir. Que caos que é isso? É um caos tremendo. Eu não quero passar. Na minha vida agora, eu não quero mais passar por esse caos. Agora, veja, Deus deu a calma, a tranquilidade, tirou o caos. Porque ele volta para a multidão está lá gritando, etc. Tal, e ele mantém calma. Esse é um milagre de Jesus. Né? Então o que acontece? Pode acontecer um milagre de reestruturação mental. Mas nem sempre acontece. Aí, eu creio no poder da psicanálise, que tem como base fundamental Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é psicanálise. Transformar pela renovação da mente. Só que não é através da Bíblia, mas é através do inconsciente. Mas o princípio é o mesmo. Né? Então, quando ele é renovado na mente dele, ele 12:2. Romanos 12:2. Ele tem condições de renovar a mente através do trabalho psicanalítico. Aí ele consegue. Ele não consegue, não é ele que consegue, é a análise que consegue, que vai transformando lentamente o modo de pensar. Mas um dos grandes problemas é o medo.
o medo de enfrentar o sexo oposto, que é colocado pelo pai ou pela mãe. Professor, Sim. em cima desse mesmo tema que ele falou, o que o senhor explica, por exemplo, no meu caso específico, eu tenho um irmão que ele é homossexual. Certo. 3 filhos, 3 criações iguais, mesmo pai, mesma mãe, e um específico desandado desse jeito. Inclusive, meu pai, ele tem pavor de homossexual, ele não admite, não aceita, e eu acredito que genético deve não ser, porque meu pai abomina esse tipo de coisa. E um lá desandou desse jeito. O que acontece é o seguinte: cada filho faz uma leitura da vida social, faz uma leitura da família. Por isso nós temos filhos totalmente diferentes, por causa da leitura que faz daquela situação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tive um paciente, eu atendi o pai. Aí um dia eu falei, eu vou atender a esposa desse homem. Atendi a esposa desse homem, e essa mulher era uma psicótica, porque na verdade ela exigia do marido tudo perfeitamente colocado. Eu falei, por que você é tão rígida? Ele falou, porque eu sou justa. Mas Jesus Cristo foi justo, mas trabalhou com amor. E você não trabalha com amor, pois eu sou mais justa que Jesus Cristo. Bom, o que eu vou falar com uma pessoa dessa? Não, acabou, exatamente, acabou, não tem mais fala. Aí atendi o filho que o pai havia dito, ele está envolvido com o PT, 14 anos envolvido com o PT. Eu chamei para conversar com ele. Falei, você gosta? A gente começou a conversar, no meio da conversa, perguntei, você gosta de política? Eu falei, eu gosto de política. Eu estou vinculado ao PT. Ao PT, eu perguntei, sabe, doutor, não é bem vinculado ao PT, porque eu não sou petista, eu sou anarquista. Agora, sabe qual é a forma de governo anárquico? É sem governo. Cada um conhece os seus deveres e os seus direitos. Aí a vida corre bem, porque o sujeito vai cumprir com os seus direitos e vai receber do outro aquilo que ele tem direito. Essa é a melhor forma de governo, né? Aí eu parei e pensei, no meio da confusão constante, desde cedo, o pai e a mãe brigando constantemente, sempre brigando, nasce um filho no meio dessa briga, e ele vem para mim e diz que é anarquista. Desde cedo ele tomou uma diretriz, falou, deixa meus pais para lá, eu vou viver sozinho. As brigas dos pais não interferiram na formação dele. Por pior que tenham sido as brigas, ele se desenvolveu, ele escolheu um caminho em que ele não se envolveria nas brigas e seria diferente do que todo mundo. Agora, isso acontece 1 milhão. Em 1 milhão, uma pessoa faz isso. Porque ele é tranquilo, ele é sossegado, tem equilíbrio do ego, tem uma perfeita formação. Sem ter pai, sem ter mãe. Agora, o que acontece é que ele faz uma leitura daquilo que está acontecendo. E cada filho faz uma leitura diferente do que está acontecendo. Né? E aí, o seu irmão faz uma leitura diferente do que os outros irmãos. E nessa leitura diferente é que ele pega o caminho, o viés da homossexualidade. Você nunca tem, você tem 3 filhos, tem 11 filhos, cada um é diferente do outro, porque cada um faz a leitura
da vivência por si. Num acidente, se eu pergunto para um o que ele viu, ele vai dizer uma coisa. Se eu pergunto para outro, ele vai dizer outra coisa. Né? Por quê? Porque a visão de cada um é subjetiva. Há uma subjetividade na percepção do Agora, existe uma outra coisa que faz um homossexual, que Freud vai dizer que é o perverso. Perverso não é perverso no sentido de perversidade, mas é perverso que é pelo verso. Ele opta pela questão homossexual. É uma opção pessoal de vida. Então isso pode acontecer, não tem nada a ver com o pai, não tem nada a ver com a mãe, mas ele opta pela homossexualidade. Ele faz opção pela homossexualidade. Eu tive um paciente que fez essa opção. Ele nunca teve uma relação com uma mulher, mas já tinha tido relação com mais ou menos uns 500 homens. E era violento nas relações. Era um sádico, né? Por opção. Não tinha nada a ver com pai nem mãe. Ele era um sádico. Batia nos homens com quem mantinha as relações. A questão do abuso sexual também não pode interferir nessa parte, complementando o que o irmão perguntou, porque eu também tenho uma irmã, um irmão que é lésbica, se afastou totalmente da família e acho que entra nesse caso de abuso. Olha, pelo que a gente tem de formação clínica, né? O abuso não é, na verdade, um processo que vai fazer com que a pessoa seja homossexual. O abuso sexual, eu quero que vocês me entendam bem, normalmente há uma fraqueza na formação da sexualidade desde pequeno, tá certo? Então, quando se vai ter um abuso, se olha para essa pessoa mais fragilizada, que na verdade o que abusa vai saber que essa pessoa não vai falar. Por quê? Porque ela tem uma fraqueza na formação do eu. Ela tem um viés mais fraco na formação do eu. Aí, o que abusa pressiona essa pessoa não fala. Só vai falar depois, muito mais tarde, quando já for maduro. Por isso, a lei está mudando. A lei hoje sobre a questão do abuso sexual, a pessoa que foi abusada tem direito a denunciar até os 18 anos. Mudou a lei, né? Se ela completa 18 anos, ela pode denunciar o que abusou aos 5 anos. Antigamente não podia, prescrevia o crime. Hoje não prescreve. Por quê? Porque a pessoa que é abusada, ela é altamente pressionada para não contar nada a ninguém. Ou, na verdade, quando o padrasto abusa de uma filha, de uma enteada, a mãe às vezes é conivente. Sabe, mas é conivente. Então aí, aos 18 anos, essa moça pode denunciar tanto o pai como a mãe. Ok? Tá bom? Pois não. A última pergunta. Podemos fazer o mesmo peso, a mesma medida para o homem de forma sexual e a mulher que também vira lésbica, falar assim? Podemos usar o mesmo estado psicológico? Exatamente. As fontes são as mesmas fontes, né?
É um pai extremamente rigoroso, em que o filho tenta atingir o valor que o pai está querendo. O que o pai quer? O pai sempre quer muito mais do que o filho pode dar. Então o que ele vai procurar? Ele vai procurar um pai no qual ele pode dar aquilo que não pôde dar para o pai. Está certo? Ele vai procurar um homem que vai poder preencher aquilo que é o arquétipo do pai, que está problemático. Está problemático. E a menina vai ter medo do sexo masculino. Então ela escolhe uma mulher forte do sexo feminino. E a mulher extremamente forte vai criar uma filha forte, que não vai se relacionar, ou se relaciona com um homem que não tem força nenhuma, ou ela vai se relacionar com uma menina que se submete a ela. Ok, vamos parar por aqui. Muito obrigado. Eu creio que Deus, de certa forma, me conduziu, porque eu não queria seguir a carreira psicológica, mas Deus nos conduziu nessa carreira, foi empurrando, e eu fui indo, Ele foi empurrando, e eu vim vindo na carreira psicológica. Mas eu vejo que hoje a gente entende um pouco que é exatamente a necessidade de que nós abramos um pouco a nossa mente para a questão da psicologia, dessa questão da formação do eu, que é extremamente importante. Eu vou orar. Pai de amor, nós lhe damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor cuidou de nós no processo do desenvolvimento. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida de cada obreiro aqui presente, que ele possa viver uma vida tranquila na sua presença, de que ele possa desfrutar do fruto do Espírito Santo, de que ele possa também, ó Deus, auxiliar outras pessoas que são carentes de amor, carentes de afeto, e que ele possa ajudar essas pessoas. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós, suprindo as nossas necessidades e realmente nos conduzindo na nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.